e vai nos dar dicas aí para passar esse carnaval da melhor maneira possível, com muita saúde e muita felicidade. Bom dia, Muito bom dia, Ana. Bom dia, obrigada, Edson. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, é isso mesmo, né? As pessoas, elas vão pro carnaval e confundem com o fim do mundo, e não é bem assim, né? Eu acho que, principalmente para nós mulheres, a gente tem essa questão muito da liberdade sexual. Mas onde começa essa nossa liberdade sexual? É exatamente, como você mesmo bem falou, Nath, é um momento, acho que para todo mundo, né? O brasileiro curte muito o carnaval, então a gente se permite ser mais livre também nessa época. Mas é muito importante que a gente respeite os nossos limites, principalmente limites de saúde, né? Então, desde dos limites de não ultrapasse as minhas barreiras, o que eu permito o meu corpo, eu que vou delimitar, até os de segurança em relação, principalmente, às infecções sexualmente transmissíveis, né? As pessoas acham que o mundo vai acabar, não é? Exato, exatamente. E não, é pelo contrário, né? É um período para a gente poder estar aí curtindo, se divertindo, para começar o ano aí com mais energia, né? Então, todo cuidado é importante nessa fase. Eu tenho a impressão que, eu não ouvi falar disso esse ano, mas acho que aconteceu também uma providência aí da Secretaria de Cultura e Turismo, o fato de entregar em alguns locais de graça o preservativo. Sim. Assim, a gente pensa, é uma ação boa, vamos dizer, doutor. Com certeza, e isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? Então, nas unidades básicas de saúde, em toda a rede SUS, o preservativo ele é distribuído gratuitamente, alguns métodos contraceptivos também, né? Então, acho que sempre que a gente pode reforçar, e isso na época do carnaval acaba ficando mais intenso, Verdade. Com certeza é positivo. Doutora, muitas mulheres na menopausa, elas imaginam que o uso apenas do anticoncepcional, né, no caso elas não usam mais, fazia ali o papel. E falam, já tô na menopausa, não preciso mais usar nenhum método contraceptivo. Exato. Isso é verdade ou é mito? Isso até um certo ponto é mito, né? Porque, primeiro, que no momento em que a gente entra na menopausa, naqueles primeiros anos, a gente ainda pode ter algumas oscilações hormonais. Então, não é incomum que a gente tenha alguns escapes ovulatórios, que é o que permite a gente engravidar. Muito menos risco, com certeza, mas isso requer atenção. Então, dependendo da fase de menopausa que você tá, talvez um contraceptivo seja muito bem-vindo também. E aí, no caso do preservativo, seja o masculino ou feminino, aí o principal, além da contracepção, a proteção contra as infecções. Independente, né, da idade. Independente da idade. É isso que eu ia falar, preservativo feminino também, não é, doutora? Sim, sim. Ele acaba sendo um pouco mais impopular, porque algumas mulheres se sentem um pouco mais desconfortáveis pela forma anatômica dele mesmo, né? Mas tanto ele quanto o masculino vão dar uma proteção excelente pro casal, enfim. E também a gente estava conversando sobre esse aspecto ontem, tem alguns outros cuidados que as pessoas devem tomar também. O ônibus, você vai pegar um ônibus, às vezes ele está cheio, tem um abuso ali, tomar cuidado se você vai pegar um transporte por aplicativo no meio da madrugada, checar se o serviço é oficial, para onde que você vai, se o cara estiver desviando do caminho, fica esperta, Exato. Não abusar do álcool, essas coisas todas que a gente sabe, mas que no final acabam sendo um diferencial, né, doutor? Exatamente, acho que o sinal de alerta ele tem que estar ligado para todos os sentidos, né, nessas épocas, principalmente carnaval, que é um momento de maior comoção popular mesmo, né, então tá sempre atenta, checar a bateria de celular, né? Então nunca tá ali desprevenida, tentar estar sempre com um grupo de pessoas conhecidas, qualquer sinal aí de algum abuso, poder recorrer a autoridades nas ruas ou contatos oficiais que a gente tem, no próprio sistema único, né? Na rede básica de saúde também, um hospital próximo, uma unidade básica, acho que tudo que a gente pudesse cercar aí de cuidados, com certeza o cuidado com a ingesta do álcool, né? Não que a gente não deva, às vezes, curtir um pouquinho, mas se hidratar muito bem, então toma ali um drinkzinho, toma bastante água depois, vai espaçando isso, comendo, se alimentando bem, para que a gente evite qualquer desfecho que a gente não quer, né, inconveniente. Doutora, falando em prevenção, eu queria entender essa prevenção combinada contra o HIV, o que essa pessoa pode fazer nesse caso? Hoje em dia se fala muito, né, do PrEP e do PEP, né, que são as profilaxias pré-infecção ou pós-infecção. Elas são profilaxias medicamentosas, em alguns casos, né, que são distribuídas
atendidas gratuitamente pelo SUS também. A profilaxia pré-infecção, ela já é bem estabilizada para grupos de risco, então as pessoas que às vezes, profissionais relacionados com atividade sexual, enfim, podem procurar isso gratuitamente, então é muito interessante que você se informe, né, nas unidades básicas, nos centros de referência, e a gente tem as pós-infecções também, né, então teve alguma relação desprotegida, rompeu o preservativo. Isso, alguma situação de risco, procure também o centro de referência que eles vão te orientar a melhor profilaxia. Né? Normalmente medicamentosa, né? Nas pós-infecções, também é um medicamento distribuído gratuitamente. E um acompanhamento, né? Principalmente, porque a gente pode utilizar as medicações, mas a gente não está ileso de desenvolver alguma infecção. Então, esse acompanhamento pós é muito importante. A gente está conversando aqui com a doutora Ana Carolina Massaroto, que é ginecologista. Eu queria voltar nessa questão aí de algum incidente que pode acontecer, porque na hora da emoção as pessoas exageram, né? Uhum. Rompeu o preservativo, e a pessoa, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Fica desesperado. Tem um tempo para você correr atrás, tomar alguma providência? Como é que é isso? Existe sim, em relação à contracepção, a gente tem os contraceptivos de emergência, né? É claro que sempre eu gosto de recomendar que se procure um serviço de saúde, porque aí a gente está dando muitas informações bacanas aqui, mas é sempre legal você ter uma avaliação individual, né? Então, pode ser um próprio pronto atendimento, existe um período de aproximadamente 72 horas de segurança do uso da contracepção de emergência, mas não só também a contracepção de emergência, né? Aí também as profilaxias, os cuidados para que não tenha uma infecção sexual associada, né? Mas até 72 horas é um período de contracepção de emergência que é efetivo. Depois disso, a gente já entra numa zona de risco maior para a gravidez. Doutora, no caso da pílula seguinte, muitas pessoas deixam isso como uma rotina. Quais que são os malefícios disso? Infelizmente, muita gente faz isso, né, Nath? E é um malefício, primeiro, para a saúde, porque é ótimo que a gente tenha a contracepção de emergência, mas quando ela é bem indicada. Um uso muito contínuo vai desencadear uma série de desequilíbrios hormonais, metabólicos, e isso pode provocar a longo prazo alguma complicação na saúde da mulher. Então, nunca deve ser utilizado como um contraceptivo, né? Só na emergência mesmo. E também, quando a gente se apega muito a esses contraceptivos de emergência, a gente esquece de outros métodos para se proteger das doenças, né? E até mesmo dos cuidados, né? Manter uma boa imunidade, uma boa hidratação, como você falou, uma alimentação legal, isso tudo vai deixar a gente mais saudável para combater essas doenças ou evitar uma infecção. Então, se apegar numa coisa só é muito ruim, né? Ainda mais uma coisa que, a longo prazo, com uso irregular, pode trazer algum malefício para a saúde. 10 horas e 13 minutos. Hoje já é o carnaval, já é para valer, né? Já para valer. Em São Paulo já tem os desfiles da escola de samba. Você sabia que a campeoníssima Rosas de Ouro, ela vai começar o desfile já perdendo ponto? Ah, por conta do enredo, não é? Não, porque eles têm que entregar um envelope dizendo qual vai ser, o que o desfile vai conter. E eles não entregaram no prazo. E as escolas que são rebaixadas, elas são rebaixadas ali por décimos. Exato. E você muito perdendo meio ponto para a escola campeoníssima, a escola que é a maior campeã da história do carnaval de São Paulo, é realmente um caso complicado. Mas eu queria voltar aqui no papo com a doutora Ana Carolina. Eu estava dizendo justamente que o carnaval começa oficialmente hoje, né? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Também não precisa arrumar um parceiro para cada dia do carnaval, né? Vamos, a gente vê aquilo, né? A gente pode se divertir, mas com segurança, com moderação, com certeza. E se caso acontecer de ter mais do que um parceiro aí muito cuidado em relação a essas prevenções, né? Doutora, a gente estava falando, né? Acho que a maior prevenção são contra as ISTs. Isso. Por que a mudança dessa nomenclatura? Antigamente eram as DSTs, a gente até aprendia no colégio. Por que houve essa mudança? Então, a mudança ela é bem acadêmica mesmo, mas também muito autoexplicativa para que todo mundo possa entender. Porque antigamente a gente se preocupava só com o que era doença de fato. Hoje a gente se preocupa também com infecções, ou seja, algumas bactérias que às vezes você coloniza ali na região íntima e você também passa durante a relação sexual, né? Então, por isso, infecções. E também são bactérias, fungos que podem desencadear algum outro agravo, né? Então, por isso a mudança da nomenclatura, né? Para ficar de uma maneira mais acadêmica também, mas mais explicativa. Eu sei que a culpa não é sua, doutora, mas por que essas doenças têm esses nomes tão feios? Eu não vou nem falar aqui. Se eu vou num lugar, o cara fala, você está aqui
aqui com... Deixa eu ver, escolhi uma aqui, ó. Você tá aqui com ciamídia. Eu já infarto na hora. Pra que esses nomes todos? Infelizmente a nomenclatura ela vem muito dos estudos científicos, né? Então ele é baseado em famílias de bactéria. Então toda bactéria, vírus ali, fungo, vai ter um nome de família, um nome pessoal, né? Uma identidade mesmo. Mas são nomes feios, algumas não têm agravos tão feios, ainda bem, a gente consegue controlar bem, mas eu acho que é até legal ter um nome mais feio, assim, para as pessoas ficarem mais atentas. Vou tomar cuidado aí com o que eu vou estar entrando em contato. Mas é científico mesmo, né? Com certeza. E as meninas, doutora, que estão aí com os hormônios florescendo aí na flor da idade, essa época de carnaval, ali, 12, 13 anos, já começa a olhar diferente para o rapaz, os meninos também. Que conselho você dá para esses pré-adolescentes ou para esses adolescentes, doutora? Sempre prevenção vai ser o melhor caminho, né, Edson? Então, primeiro momento que você já notou as mudanças no corpo, uma primeira menstruação, procure um atendimento ginecológico. Para os meninos, às vezes, um atendimento com um clínico geral, um urologista, enfim, para que possa ser bem explicado sempre a parte preventiva, né? Todos os cuidados com saúde. Estamos muito em cima agora do carnaval, ainda não tive esse tempo. Procure uma unidade de referência, todos os pronto atendimentos, eles ficam abertos, na maioria das vezes, 24 horas, então procure um pronto atendimento para ter uma orientação inicial, o que eu posso fazer agora. Dá tempo de algum contraceptivo já? Tem alguma avaliação mais urgente aí com algum profissional da saúde? Ou não dá tempo do contraceptivo, mas garanta um preservativo, pegue algum... Hoje em dia tem muito folheto, né? Ou acesso à internet, algum site com explicações sobre como me prevenir, o que fazer no carnaval. Então, acho que prevenção sempre vai ser a nossa principal arma, né? Com certeza. E falando exatamente nisso, infelizmente os casos de violência sexual aumentam nesse período. E aí, caso ocorra alguma mulher que está nos ouvindo, infelizmente, às vezes foi exposta a isso durante o carnaval, a quem procurar e o que fazer logo depois? Primeiro, voltando aí na prevenção, né? Então, sempre muito cuidado, né? Com o lugar que você vai estar, com a quantidade de álcool que você vai ingerir, esteja sempre em grupo de pessoas conhecidas, mas caso aconteça, aí vale sempre a pena procurar mesmo as autoridades, a gente tem vários contatos para isso. Eu sempre oriento que procure um serviço de referência de saúde em primeiro lugar, porque você já vai ter uma assistência mais completa, né? E normalmente os centros de saúde, eles estão preparados, né? Pronto atendimentos, pronto socorros, para te encaminhar para a parte legal, né, do que a gente precisa. Então, serviço de referência, né? Aqui em Campinas a gente tem a Unicamp, que é um grande serviço de referência para violência contra a mulher. Então, procure ali mesmo que seja um pronto atendimento próximo, que você vai ser bem assistida para ter um primeiro exame clínico ali, passar com um profissional da saúde, e eles acabam delegando aí a parte que é mais jurídica, uma assistência mais importante, as próprias profilaxias pós-infecções. Então, acho que a saúde, assim, entrar pelo canal da saúde é sempre mais vantajoso. Doutora, a minha neta Carolina fez 11 anos agora, e a gente vai olhando, vai acompanhando, há uma diferença já de comportamento das roupas, né? O corpo vai mudando também, as bonecas vão ficando de lado, o celular já é prioridade. Quando é que essas meninas devem deixar de ir ao pediatra e começar a ir a uma ginecologista, doutora? Existe uma fase que esse acompanhamento é conjunto, né? Então, até 18 anos, normalmente isso para os meninos também. É interessante que tenha esse acompanhamento ainda conjunto com o pediatra. Mas para a ginecologista, a partir da primeira menstruação, é o melhor período já para procurar um ginecologista. Tanto para as orientações quanto para a avaliação mesmo fisiológica, de mudança corporal, avaliação clínica mesmo para ver se está tudo ok, parte hormonal. Então, primeira menstruação é um marco aí para as meninas para iniciar o acompanhamento ginecológico. Não que ela já deva abandonar aí o pediatra, né? Mas o ginecologista entra muito bem nessa fase. Doutora, fase de carnaval, pessoal, como eu comentei, vai viajar, vai geralmente para praia ou para lugar que tem piscina, exposição à água, fica o dia inteiro com roupa de banho. Exato. E aí, o que fazer nesse momento? Tenho que trocar? Posso ficar o dia inteiro com a minha roupa de banho? Então, o ideal, Nath, por conta
aí falando nós, né, mulheres que temos essa peculiaridade na região íntima, né? A gente tem muita bactéria, muito fungo, muito que já é da nossa flora mesmo. E qualquer mudança do pH dessa região pode desencadear alguma infecção, né? Que às vezes não vai ter nada a ver com a parte sexual, mas que tem a ver com a nossa flora vaginal. Então, o ideal, quanto menos tempo roupa úmida você ficar, então se você puder fazer uma troca ali de roupa de banho e trocar por uma outra roupa seca, praia, piscina, deixar essas roupas secarem ao sol mesmo, é uma ótima ferramenta. E roupa de ginástica também, muito cuidado, né? Porque é uma roupa muito confortável, vai para um bloquinho, bota uma legging, enfim, notou que a roupa já está muito suada, muito úmida, o ideal é que troque também. Hoje em dia a gente tem muitos tecidos tecnológicos, né? Então, sempre optar aí na compra, se você puder, por um desses tecidos, mas muito cuidado com isso. Tecido de algodão sempre vai ser primordial, evitar tecido sintético, né? Que isso vai ajudar a garantir uma saúde íntima legal. A via de transmissão dessas ISTs, elas são necessariamente apenas no ato sexual com ali, por exemplo, vaginal ou não? Ele pode ser por outras vias? Não, outras vias também, né? Então é muito legal a gente falar, por exemplo, sexo oral é uma via que pode ter uma contaminação e muito pouca gente usa preservativo, por exemplo, quando tem relação sexual via oral, né? Então, isso tem que ser um cuidado, uma atenção também redobrada. Outras vias também para algumas dessas doenças é a via de secreção mesmo, sangue, né? Então, muito cuidado aí. Infelizmente, podem acontecer acidentes, né? Doação de sangue, essas coisas todas que acontecem. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atenta. Uso de algumas drogas ilícitas, e infelizmente, então muita gente ainda compartilha, né, seringa, essas agulhas, enfim, tudo que é pérfuro cortante também pode ser uma via de transmissão. Então aí é claro que aí demanda uma atenção mais específica mesmo, mas também muito cuidado com essas vias. Mas falando da parte sexual, acho que a parte do sexo oral é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, que pouca gente fala. Sim. E que é bem descuidada, né? Então, preservativo também serve para isso. Doutora, tem um ouvinte fiel nosso aqui, que é o Adriano, e ele está dizendo aqui o seguinte: acredito que uma gravidez indesejada seja até o menor dos problemas, na opinião dele. Não podemos esquecer das ISTs, como a Nath já falou, que podem até matar. E praticamente com essa roleta russa sexual, ainda muito vista no carnaval, pergunto, doutora, existem dados que mostram qual ator é mais descuidado nessa relação, o homem ou a mulher, ou ambos respondem ao chamado animalesco da natureza? Hoje tá bravo aqui o Adriano. Tá bravo. Existem dados, sim, claro que os dados eles são avaliados periodicamente, né? Então eles mudam mesmo temporariamente, mas infelizmente a gente sabe que os homens são os mais descuidados ainda quando o assunto é saúde, né? Infelizmente, a mulher ela já tem essa preocupação, a gente estava falando aqui, né, até dos 11 anos, tal. Ela já começa a ter essa preocupação. Parece que é mais natural dela, com cuidado com ela e com o parceiro, exato, não é, doutor? Exatamente. Então, os homens costumam ser um grupo mais descuidado, infelizmente, né? E, infelizmente, também porque, em alguns casos, eles são vetores de muitas dessas patologias. Então, por exemplo, o vírus HPV, ele pode manifestar a doença no homem também, mas é muito mais comum e muito mais grave nas mulheres. Então, às vezes, ele tem o vírus, ele não sabe, talvez passe anos sem saber, mas ele está transmitindo para várias mulheres, né? E no caso de quem tem hepatite B e C, quais são os cuidados? Hepatite B e C, os mesmos cuidados das outras, Nath, porque ela também passa por secreção, né? Então, sangue ou secreção na relação sexual. Então, na parte sexual, o uso do preservativo é o que vai garantir pra gente uma boa proteção. Doutora, queria agradecer demais sua visita aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes, pedir para você deixar um penúltimo recado, já que o mundo não vai acabar, né, no carnaval. Penúltimo recado, então, doutora. Exatamente, é isso aí, o mundo não vai, pelo contrário, nós estamos começando o ano, né, e é bom que a gente começa já com essa data tão divertida e tão gostosa que é o carnaval, que dá um refresco aí para todo mundo. Então, não se esqueçam, lá no início que a Nath estava até falando, protetor solar, hidratação, isso tudo faz parte da saúde como um todo e da nossa imunidade, e tem total relação com a parte íntima também, né? Então, tudo que você puder fazer de proteção, cuidado com a ingesta e quantidade de álcool, tá sempre em grupo de pessoas conhecidas e não abrir mão aí da proteção mesmo sexual. Contraceptivo para as mulheres, preservativo masculino e feminino, é o que vai garantir que seu carnaval seja bem divertido e tranquilo para o ano que se começa.
Conversamos com a doutora Ana Carolina Massaroto, que é ginecologista, dando umas dicas importantes para nós aqui, não só para o carnaval, mas para a vida toda também. Obrigado, doutora. Volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. 10h25, vamos a um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos, com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos. Tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro